depois de muita queimada, depois de muito incêndio, em proporções muito mais elevadas do que nos anos anteriores, depois que a comunidade internacional começou a questionar o governo brasileiro, e a partir disso, com as respostas inadequadas do governo brasileiro, o presidente da França tomou a dianteira e começou a ser mais incisivo, e depois da troca de farpas e palavras duras e ofensas por parte do presidente do Brasil, em relação inclusive à esposa do presidente da França, depois de todo esse auê, o que acontece? Finalmente, o governo Bolsonaro decide se mexer em relação ao combate aos incêndios. Porque até então, só estava no blá blá blá. A única coisa que o Brasil vinha fazendo em relação aos incêndios na Amazônia, as queimadas, era reclamar da interferência estrangeira, do ataque à soberania brasileira. Era essa a postura do Brasil. Enquanto isso, o fogo pegando fogo, as queimadas acontecendo sem parar, incêndios e tudo mais, a floresta sendo degradada, e o Brasil estava reclamando, estava discutindo, estava batendo boca com a comunidade internacional. Finalmente, o governo brasileiro decidiu fazer algo, se mobilizar para apagar, para combater os incêndios e as queimadas. O que ele fez? Qual foi a postura? Ele assinou uma GLO, para garantir a lei e a ordem. Então mobilizou entes federais e se reuniu com os governadores da Amazônia Legal, da região toda. Então são 8 governadores, acredito eu, que estão nessa reunião aqui. E eles vão falar sobre a Amazônia. E o que eles falam nessa reunião aqui é muito grave. A partir dessa reunião, eu percebi que não somente o governo federal quer mudar os rumos da política pública em relação ao meio ambiente no Brasil, mas também os governadores, com exceção de Flávio Dino do Maranhão. Então, todos os governadores deixaram bem claro nessa reunião que eles estão com o Bolsonaro, que eles querem mais dinheiro. Vamos mais dinheiro, mesmo que detona a floresta, que detone-se a floresta. Tem muita floresta, a gente não precisa de muita floresta não, a gente quer o dinheiro mesmo. Então, entendeu? Tá desenhado, ele tá falando, olha, quanto que tem ainda para cortar? E aí o governador do Acre fala, nossa, a gente tem muita floresta, nós temos 80 e tantos por cento de floresta. Área urbana e rural, aproximadamente nós temos área aberta e 14%, o resto é floresta. Então 86% não pode fazer nada do estado, 86% não pode fazer nada. E ele quer fazer. Então, gente, o que você acha que ele quer fazer? Quer plantar flor lá? Ele quer plantar mais uma árvorezinha? Não, ele quer cortar, ele quer desmatar, ele quer incendiar, ele quer acabar, quer queimar. Para quê? Para colocar pasto, para colocar exploração mineral, para tirar os minérios da terra, garimpo, para colocar plantação de soja, colocar gado lá, construir estrada e depois desenvolver, lotear. Ele quer tirar a floresta. É isso. Então a questão aqui não é soberania. Não tem nada a ver com soberania. Ele quer mudar a política pública de meio ambiente. E a mudança que ele quer fazer é desmatar, acabar, não acabar, mas diminuir a floresta. O que ele ou não entende, ou finge não entender, é que nós estamos no limite. Se a gente desmatar mais, se a gente atacar, degradar mais a floresta, vai chegar num ponto que ele chama do ponto do não retorno, o ponto sem retorno, porque a floresta vai estar num tamanho em que ela não consegue se sustentar. A evaporação da água das árvores não será suficiente para provocar a chuva necessária para que a floresta se mantenha. Então ela vai diminuir, vai enxugar sozinha. Vocês estão entendendo? Isso é muito grave, vai interferir
na vida de todo mundo no planeta. Como o Trump ele nega o aquecimento global, ele nega as mudanças climáticas por mão do homem, né, pela mão do homem. Por quê? Ele fala, ele é claro, ele não mente, ele fala: não, a gente está se dando muito bem, está muito rentável do jeito que está, não vamos mudar não. Mas está rentável para quem? Você acha que é para a população? Você acha que essas mudanças que o Bolsonaro quer implementar vão ser benéficas para o cidadão comum? Para o pobre da Amazônia? Ou para os empresários, os empreiteiros, a classe política? É muito grave. Os governadores estão do lado do Bolsonaro, com exceção do Flávio Dino. Inclusive, nessa reunião aqui, o Flávio Dino deixou bem claro que o presidente não deveria demonizar as ONGs, porque as ONGs estão lá para proteger a Amazônia, para garantir um futuro melhor para todo o planeta. Que se existem ONGs onde há corrupção, a corrupção tem que ser combatida, mas as ONGs não têm que ser demonizadas dessa forma, como o presidente vem fazendo. O presidente acusou as ONGs de causarem os incêndios. As ONGs defendem a Amazônia. Há muitos anos elas estão na Amazônia e nunca foram uma ameaça à soberania brasileira. Engraçado, o Bolsonaro ele não enxerga a entrega da base de Alcântara para os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos vão vir lá do país deles para o Brasil e vão entrar no território brasileiro e vão administrar uma base militar, e o Bolsonaro não enxerga isso como um ataque à soberania do país. Mas ele entende que as ONGs que estão lá para defender a floresta seriam um ataque à soberania do Brasil. Ele entende que o Macron tentando defender as florestas, defender as árvores, que elas continuem lá produzindo oxigênio, e que isso seria um ataque à soberania do Brasil. Mas a entrega de território brasileiro para os Estados Unidos, montar uma base, não, tomar uma base, que a base já existe, eles estão entregando a base para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão trazer as coisas, as armas deles, os soldados deles para o Brasil. Isso não é nenhuma ameaça à soberania nacional. Se você for para a área econômica, o Brasil ele está privatizando, entregando, né, vendendo a preços bem módicos, empresas importantíssimas, de ponta, de tecnologia de ponta, coisas que o Brasil deveria se orgulhar, valorizar e usar em benefício próprio. Não, estão sendo entregues, tá? Como é o caso da Embraer, né? Hoje a Boeing. E há outros casos em que as empresas estatais brasileiras estão sendo entregues. Elas estão sendo entregues para o capital estrangeiro. E isso não seria uma ameaça à soberania. Mas as ONGs que defendem a floresta, que defendem os povos indígenas, que tentam fazer com que essas pessoas e esse meio ambiente seja preservado, que não seja destruído, isso sim é uma ameaça. Né? A tentativa do governo francês de ajudar o Brasil, de enviar dinheiro para ajudar o Brasil no combate, né, no combate aos incêndios, às queimadas, para preservar a floresta, isso sim é uma ameaça à soberania. Enfim, não, eu dou risada, mas é muito sério, tá? Gente, todos os governadores, com exceção do governador do Maranhão, Flávio Dino, todos os outros estão do lado do Bolsonaro. Vem chumbo grosso por aí, ó. Vem. Você não pode. Nós temos uma série. Qualquer atividade humana nossa não pode ser.